Em um universo cada vez mais tecnológico, guiado por padrões e algoritmos, nós acreditamos no poder da autenticidade. Para planejar, para analisar e para investir, fugimos do óbvio. Com uma metodologia própria e produtos que vão além do padrão do mercado, desenvolvemos um processo único de avaliação de empresas. Desde o início, a nossa ideia na Trígono foi focar os nossos investimentos na estratégia de small caps. Então a nossa ideia foi justamente focar onde ninguém estava olhando e naquelas empresas que a gente acredita ter muito valor, mas quase que ninguém estava acompanhando. Portanto, foi uma grande oportunidade para a gente construir nossa empresa naquele momento. A ideia é continuar crescendo, continuar entregando para o mercado esses produtos com consistência. Esse é o meu sonho, esse é o sonho do Werner. A gente pensa menos em tamanho, mais em atender esse mercado brasileiro com esses produtos que a gente gere aqui dentro. Nós nascemos para ir além do óbvio. Sonho grande, visão de futuro bem clara e com uma experiência acumulada que nos faz ter certeza de onde queremos e podemos chegar. São 40 anos fazendo isso, fundamentando e construindo nossos próprios caminhos pautados pelas nossas teses, com independência, segurança, solidez, longe de seguir padrões, sempre acreditando em nossas próprias análises e sem temor de contrariar o consenso. Confiamos em nós mesmos. Com independência, transparência e uma equipe altamente qualificada, confiamos no nosso principal capital, o capital humano, a combinação de forte conhecimento com uma postura ativa, que não se contenta com nada que não seja a superação da expectativa de nossos clientes. Trígono Capital, além do óbvio. Olá pessoal, muito bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo vídeo institucional. Eu estou lá, o Pedro também, nosso analista, participa lá. É um prazer que a gente venha aqui mais uma vez no nosso TrígonoCast, nosso podcast quinzenal de resultados, comentar aí um mês de setembro bastante atribulado, né? Os mercados levemente para baixo. Você teve aqui no Brasil corrida eleitoral, muito ruído. Lá fora, Estados Unidos, a economia ainda muito forte, levando o risco aí de mais apertos fiscais e monetários, né, nos Estados Unidos por conta aí da ameaça de aumento de juros. A economia americana difícil desacelerar, né, assim, desemprego baixo, criação de empregos alta, vendas no varejo alta, inflação alta. Isso o mercado fica preocupado porque não sabe até quando aí o Banco Central americano vai continuar subindo os juros, né? Na Europa a gente viu uma mudança de governo na Inglaterra, né, que já começou com uma medida desastrada aí, que deixou todo mundo um pouco nervoso, e por fim também um pouco do acirramento aí da guerra na Ucrânia, que não se resolve e deu uma leve piorada aí no mês de setembro. Então passa um pouco a bola para o Pedro, explicar um pouco rapidamente, Pedro. A gente gosta de falar levemente de macro, aqui não é uma casa macro, mas é bom comentar aí com nossos, né, com quem ouve aqui nosso podcast, um pouco do que foi o mês de setembro. Perfeito, Fred. Obrigado. Então, o mês de setembro foi um mês assim, que as incertezas da eleição ditaram um pouco o ritmo do nosso mercado aqui no Brasil, ficaram um pouco de lado e acabou que no final do mês, ao aproximar das eleições, os fundos acabaram caindo um pouco, mas se a gente for olhar no geral, tudo mais, tiveram poucas mudanças relevantes. Quando a gente olha lá fora, por mais que a crise energética na Europa, que a gente tem visto se acirrado cada vez mais, a gente tem falado isso consistentemente nas lives, isso é um fator que eu acho que o mercado já começou a perceber de forma tímida que o Brasil pode ser uma solução para vários desses produtos. Então, questão da indústria eletrointensiva e até do agronegócio. Então, a gente teve um mês que o cenário eleitoral acabou falando um pouco mais alto, mas não foi aquele impacto todo por tudo que vem acontecendo no mundo todo. E também a gente tem que falar da manutenção da Selic, né, que foi o Banco Central
manteve a taxa em 13,75, que acho que já é um sinal bem interessante para a gente ficar de olho, que caso a inflação continue a ceder, a gente pode ver até cortes aí no futuro. Então isso é um ponto bem positivo. Não só positivo, a gente está vendo o Brasil realmente bem descolado do resto do mundo, o que é ótimo aqui para a nossa Bolsa, né, para os nossos mercados. Como você bem pontuou aí, o Banco Central aqui saiu na frente, então a gente já está no final do ciclo, já tem aí, começamos a ter elementos aí para uma redução de taxa de juros. E a gente teve um pequeno rally aí no começo de outubro, por conta aí das eleições que você mencionou. Os institutos de pesquisas todos estavam apontando vitória no primeiro turno, e aí quando isso não se concretizou, além de um congresso mais à direita, mais liberal, isso deu ânimo para as bolsas. Mas vamos comentar um pouco aí resultados de setembro. Antes de comentar, queria lembrar a vocês que o nosso fundo Trígono Flagship 30 foi reaberto para captação, e ele vai até captar ou 200 milhões de reais ou até 1º de novembro desse ano. E por que a gente abriu para captação, né? Esse é nosso fundo inicial. Um pouquinho antes da pandemia, ele havia atingido a sua capacidade, a gente fechou o fundo. E esse fundo passou praticamente 2 anos e meio só tendo resgate e todas as aplicações entrando no nosso Flagship 60, que é um fundo que está com quase 1 bilhão aí de reais na estratégia. Então, o que acabou acontecendo com esse mercado de lado, praticamente os nossos fundos de lado, e sem captação num fundo que estava fechado para captação, ele abriu aí capacidade. Por isso a gente quer aproveitar, dar a oportunidade de nossos investidores entrarem nesse produto aí de 30 dias, enquanto ele não fechar de novo, tá? Então, produto excepcional, vocês conhecem bem o nosso flagship. E vamos começar falando geral de tudo aqui, né? As nossas principais ações que subiram nesse mês de setembro foi a Romi, EMAI e Aura. Comenta um pouco para a gente, Pedro. Perfeito. Então a Romi, eu acho que o que principalmente levou a ter uma forte valorização de 32% foi a bonificação em ações de 10% e a recorrência de proventos que a empresa vem pagando. E aqui eu abro parênteses também para falar de outras empresas que a gente tem na nossa carteira de empresas que podem ter essa questão de bonificação ou desdobramento, como a Ferbasa. Então, como a gente viu esse evento agora, que destravaram uma alta de 30% na Romi, a gente pode ver em outras empresas, como a Ferbasa, que hoje tem um capital social aí de mais de 1 bi, e as reservas de lucros estão alcançando esse valor. Então, por lei, as reservas de lucros não podem passar esse capital social. Então, isso leva a empresa ou a ter uma bonificação no futuro, ou até mesmo um desdobramento, o que traz mais liquidez para o papel e a gente pode ver movimentos parecidos. E no caso da EMAI, acho que está um pouco atrelado ao Tarcísio aqui no governo de São Paulo, que também as pesquisas novamente erraram feio aqui no governo, apontava ele em segundo lugar com 24% dos votos e acabou que terminou em primeiro com uma folga, né, em relação ao segundo colocado. E como a gente viu no governo, ele tem uma tendência a privatizar, então investimento em infraestrutura, e a EMAI ela já foi quase nesse governo e ela pode ser uma forte candidata à privatização aí nesses próximos 4 anos. E também a Aura, que acabou de fechar a aquisição da Big River, que tem um projeto de ouro aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte. Isso pode fazer a empresa aí atingir seu guidance aí para até 2024, 2025, que é dobrar a produção. Então, o mercado viu isso com bons olhos e atribuiu esses bons resultados para essas empresas aí em setembro. Comenta então os piores 3 empresas aqui das nossas carteiras, né? Essas 3 aí, uma cai 11, outra 13, outra 20. Comenta um pouco para a gente, Pedro. Beleza. Então, assim, a CBA, que caiu 11%, eu acho que o que tem impactado é o risco de recessão global. Os preços do alumínio têm caído fortemente na LME. Então, isso acabou pesando a cotação. Só que quando a gente olha a oferta de alumínio na Europa e também na China, a gente vê cortes de produção. Então, a capacidade de alumínio na Europa já caiu pela metade. Então, a oferta tem se desacelerado muito forte. Então, isso em algum momento pode ter um retorno, né, uma recuperação. No caso da JSL, então, acho que o mercado tem focado muito nas despesas financeiras com essa Selic alta que a gente tem, que tem impactado esses resultados. Mas como o Fred falou, a gente pode estar chegando nesse fim de ciclo da Selic. Então, quando isso virar, a empresa pode ter
uma rentabilidade muito superior, porque ela tem investido no crescimento. Então ela vai sair muito maior do que entrou nesse ciclo. E por fim, a São Martinho, questão que a gente já comentou bastante nas lives, que é o preço do etanol. Ele segue pressionado, toda essa conjuntura aí de cortes de ICMS na gasolina. Então isso tem pressionado o etanol, mas a empresa tem buscado formas aí para tentar driblar um pouco isso, como a exportação para a Europa. Tem preços bem atrativos, muito melhores do que a gente vê aqui no mercado interno. Vamos lá então começar aqui comentando o resultado do mês do trigo no flagship, né? A gente vê aí um resultado de -3 no mês, contra menos praticamente 2 o small, então perdemos um pouquinho aí do nosso índice de referência, mas de novo, apesar de a gente fazer esse podcast mensal, a gente não olha muito curto prazo, aí a gente começa a olhar 12 meses abrindo bem, 24 mais ainda 36 e assim por diante. Então, só para comentar aí, esse fundo está praticamente no 0 a 0 em 12 meses, com base em 30 de setembro, contra quase um pouco mais de menos 18 do índice Small Caps. Então, realmente abrindo bastante. E vocês podem ver aí claramente, né, essa parte aqui que eu tô mostrando para vocês aqui, né, esse ano, mais de 14 meses aí, em que o mercado vem andando, né, os fundos vêm andando de lado, por conta aí de diversos choques externos que de nada a ver tem com a empresa, e a gente gosta de falar que enquanto o fundo anda de lado e as empresas praticamente dobraram o lucro do que tinham há 12 meses, a relação preço-lucro do fundo cai pela metade. Então o fundo está muito barato, não só esse, como os outros fundos, mostrando um ótimo momento de entrada para o investidor, né? Porque quando você compara o preço, né, a cota do fundo com o lucro que as empresas entregavam há 12 meses e assumindo que essa cota é a mesma, como a gente está mostrando para vocês agora, 12 meses depois, e o lucro das empresas dobrou, então o que acontece com essa relação? Ela cai pela metade. Então a gente está vendo uma excelente oportunidade. Vamos ver as principais diferenças aqui entre o flagship e o nosso respectivo benchmark, né? E a gente começa aqui pela Tupi. A Tupi, ela caiu 6% no mês, um dos principais papéis do fundo, né? E basicamente o mercado aguardando a close da MWM, se quiser comentar um pouco, e também subiu muito o mês passado, anterior, com resultado, né? Isso, então acho que é normal ter essa correção, e enquanto o mercado espera esse closing da MWM. Mas como a gente fala aqui, então a gente está muito otimista com esse closing, vai mudar a empresa de patamar. E também tem a TechSeed, que a cada trimestre a gente está ganhando tempo para mostrar melhores margens. Ali tem muito potencial de melhoria, otimização de processos, ganhos de margem. Então isso a cada trimestre vai ficar mais nítido, que a empresa está em outro patamar, o mercado tem dificuldade de enxergar isso. E eu acho que outro fator que tem impactado é a questão do Previ e BNDES como um acionista relevante também. Acaba que nessa incerteza de eleição, então acaba que o mercado se pergunta se isso vai ter afetar de alguma forma, que a gente acha que vai ser muito difícil. Então apenas uma correção, e a gente segue otimista aí. Mês que vem a gente já tem essa divulgação de resultados dessa nova safra de balanço, então nada muda na nossa visão. Lembrando que a gente sempre fala aqui e vem mostrando que a gente anda muito com a safra de balanço, né, como a gente chama de earnings season, que vai começar aqui final do mês de outubro e pega até a primeira quinzena de novembro. Tem muita empresa que vai soltar resultado muito, muito bom, né, até melhor que o segundo TRI. Então Tupi é uma delas, e a gente mostra para vocês que ao mesmo tempo o fundo está barato, as empresas vão entregar resultados ótimos aí. Então tem muito espaço aí para crescer, estamos bastante otimistas. Segunda diferença aqui é o fato do índice Small Caps ter construção civil, né, no índice. Tem lá a Cyrela, que subiu quase 30%, a gente não tem construção civil no fundo, e aí por conta da expectativa de final de ciclo de juros, as empresas mais cíclicas como construção civil tendem a se beneficiar, um movimento puramente macro aí do mercado. Falar um pouco do Delphos. O Delphos perdeu 3% no mês, né? No ano está com 7,5% positivo, um pouquinho abaixo do índice de dividendo, mas na hora que você coloca aí 12 meses, ele perde um pouquinho também do índice de dividendo, subiu muito, né? O Delphos está com quase 5% positivo contra 7% do índice de dividendos, mas quando você abre a janela aí 24, 36, 48, realmente não tem para ninguém, o fundo supera uma margem enorme aí o seu benchmark. Vamos comentar um pouco aqui as grandes diferenças, né? Concessão Energia, né? A gente aí já comentou da EMAI, né?
EMAI é um papel que a gente carrega há muito tempo aqui na empresa, né? Eu lembro que antes até do governador Dória a gente carregava isso aqui, é uma tese de investimento nossa. Não sei se estão aumentando ou diminuindo a posição, mas enfim, isso gerou um pouco de alfa no dividendos. Quiser comentar? Com certeza, é uma empresa que tem muitos projetos ali dentro, o Gazem, a gente já comentou muito, agora tem um empreendimento que a JHSF está montando, que era na antiga usina São Paulo. Então isso tende a ser destravado com o tempo, enquanto isso a empresa tem um caixa líquido aí de 360 milhões que acaba que ela surfa um pouco essa alta da Selic, né? Enquanto outras empresas são prejudicadas, a EMAI ela acaba que tem esse ganho financeiro com esse caixa enorme e tem muitos ativos ocultos que acho que com uma eventual privatização, com um mercado mais, com um governo mais aberto ao mercado, aí a gente pode ver um destrave de valor muito grande. Vamos lá, vamos continuar aqui. A parte de óleo e gás, né? A gente tem aí Petrobras, foi um alfa positivo, porque a gente não tem Petro no fundo, a Petro cai um pouquinho no mês, e aí a gente se beneficia por não ter esse papel no fundo. Vamos falar do VERB, Ações Livre, também é um fundo que ele está aí perdendo do Bovespa, né? No ano ele está perdendo, ele está positivo em 3 contra 5 do Bovespa, em 12 meses menos 5 contra 0,8 do Bovespa, então ele perde mais o Bovespa em 12 meses, mas quando vai para 24 meses, ele já abre 73% do índice Bovespa e quase 120% em 3 anos. Então, de novo, fundos de longo prazo, apesar do mês aí de setembro, ele ter caído 3, e o Bovespa subido meio aí, até por conta do cenário de expectativa de manutenção ou de queda da Selic, deu um oba-oba no Bovespa e pega na primeira linha mesmo. O que prejudicou a gente, né? A Vale, né? Subiu 12% no mês de setembro, a gente não tem Vale na carteira, né? Comenta um pouco aí dessa valorização da Vale. O que aconteceu é que a Vale fez uma atualização das estimativas de projetos que ela tem em metais básicos, basicamente níquel e cobre. Então, a estimativa desses projetos aumentaram muito ali a partir de 2025. Então, o mercado olhou isso com bons olhos. O minério também, apesar de ter caído um pouco, está num preço bem interessante para a Vale, que pode trazer uma expectativa aí de bons dividendos. Então, o mercado gostou disso e acabou beneficiando a Vale aí no mês de setembro. Vamos continuar aqui. A parte de óleo e gás também, a história da Petrobras, que a gente falou no fundo anterior. Temos aqui nosso Icatu, nosso fundo previdenciário. Esse é um cara realmente, não dá para olhar menos de 10 anos, mas ele perdeu 2,5 no mês de setembro. Mas na hora que você olha 12 meses, ele está positivo em 2,5 contra menos 0,8 da Bolsa. E 24 meses já abre 63% do índice Bovespa. Imagina isso, né? Capitalizando, composto ano a ano, essa diferença. O cara que investe no fundo desse se aposenta rico. Né? Exatamente. Inclusive, minha aposentadoria está toda aí nesse trigo de Icatu 100. E é uma forma única também, né, Fred? Esse produto se expor small caps, né? Sim, sim. Não tem produto no mercado que você pode ter um fundo previdenciário que expõe em small caps, que a gente acredita que no longo prazo tem os melhores retornos. Não é só a gente que acredita, a estatística está aí para dizer, o índice small caps vence o Bovespa em qualquer janela, né? E não é só aqui no Brasil, o MSCI World Small Cap é o índice que mais rende de todos os outros, então a gente já vê vários sinais e várias estatísticas que mostram que small caps realmente dão mais retorno no longo prazo. Então faz todo sentido vocês terem alocação no fundo de previdência em small caps, né? Aqui a gente vê aqui a diferença de positiva que a gente teve com positivo, né? Um papel relevante aí na carteira, a gente carrega ele bem, há uns 2 anos que a gente carrega esse papel, ganhou muito com ele, né? Então conta um pouco aí dessa rentabilidade de positivo no mês. Bom, a Positiva ela entregou uma valorização aí, se a gente for olhar nesse segundo semestre, mais de 100%. Então era uma empresa que estava realmente largada. E o que o mercado passa a ver é essa carteira robusta, que a gente sempre comentou, de instituições públicas e urnas. Isso traz uma previsibilidade muito boa para a empresa, que inclusive destoa do varejo mais fraco desse ano. Então a empresa teve um lucro aí de 90 milhões no segundo trimestre, e isso quebrou um pouco de paradigmas que o mercado esperava sobre os resultados da Positivo no ano. Então, isso vai ter está tendo uma reprecificação muito grande de preço. Então, foi todo esse retorno que a gente viu nesses últimos 2 meses. Vamos lá, e depois Concessão Energia, a gente viu a Eletrobras, né, caindo 7% no mês,
né? Ele faz parte do índice Bovespa, não faz parte do nosso fundo, e por conta disso a gente gerou alfa, né, em relação ao índice. Queria terminar aqui agradecendo a presença de vocês, a audiência de vocês, agradecer ao Pedro por ter participado comigo e lembrar, a gente está com um site novo, vale a pena lá, www.trigonocapital.com, tem muita informação lá. Saiu o nosso resultado, né, nosso relatório da ATA, que é a nossa consultoria independente que mede a pegada de carbono de todas as nossas empresas. Eu acho que é uma das únicas gestoras no país que declara isso dos fundos e das empresas. A gente vai melhorar esse relatório agora medindo reutilização de água e descarte de resíduos sólidos e várias questões ambientais aí que a gente realmente direciona, engaja na empresa para que ela melhore essas questões. Então esse relatório fala muito disso para quem gosta do tema. Temos aí nosso informativo diário, nossas lives semanais, nossos Trígonos casts aí quinzenais, lâminas mensais e a newsletter, né, que é uma composição da nossa resenha, que vocês escrevem aí junto com o Werner e outros materiais aqui interessantes para vocês. Então, entrem no site, se inscrevam lá no nosso site para receber esses comunicados aí com frequência. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado, Pedro.